Boa tarde, pessoal! Como estamos? Ariane, Mônica, sejam bem-vindos. Mari Horta, seja bem-vinda. Jonas, já temos pessoas na nossa sala. E aí, pessoal, como é que vocês estão nessa quarta-feira? Para mim, com cara de domingo, eu falei que ontem estava com cara de sábado. Sebrace, seja bem-vindo. Flavinha, Brenda, seja bem-vindos. Ah, Sebrace é Camilinha. Estou procurando aqui nome de Camila. Camila é engenheira da Sebrace. Camilinha entra. Eu tô falando como se eu conhecesse ela, né, gente? Que eu não conheço pessoalmente. Acho que não conheço. Pode ser até que a gente já tenha se visto Olá! pessoalmente. Oiê! Tudo bem? Seja bem-vinda! Muito bom te Obrigada! receber, muito bom te receber aqui. E esse assunto de hoje é um assunto que me é muito querido. Eu gosto muito de falar sobre vidros, mas confesso que ainda não entendo muito. Por isso que eu preciso de ti para me ajudar nessa questão. Seja muito bem-vinda. Imagina, você vai sair sabendo tudo de vidro de segurança nessa live hoje, Isa. Uhul! Isso aí, é meu isso aí. compromisso do dia. Show de bola, você é fera. Aqui, antes da gente começar a falar, se Sim, apresenta, por favor. E você se apresenta para minha claro. galera e depois eu me apresento para a galera que está aqui no perfil da Sebrace. Tá bom? Combinado. Bom, gente, meu nome é Camila. Eu sou engenheira de produção, minha formação, né? Sou engenheira de produção. Eu iniciei a minha vida técnica na Sebrace há 7 anos atrás. Vou fazer agora, em vias de fazer 7 anos de Sebrace. Que legal! Entrei lá estagiária ainda, criando os meus objetivos profissionais. E aí passaram-se 7 anos e cá estou, sempre na área técnica. É o que me brilha os olhos. Que bom! Exatamente. Que bom! E hoje eu sou engenheira de desenvolvimento de novos produtos lá. E vim aqui hoje compartilhar ideias com vocês, bater um papo e falar mais sobre esses vidros que fazem tão parte da nossa vida e nosso dia a dia e que às vezes a gente acaba deixando de lado, né? Vamos trazer para a realidade. Eu falo isso porque eu digo que antes de eu entrar na Sebrace, eu acho que eu não reparava na quantidade de vidro que estava ao meu redor. E aí, quando eu entrei na Sebrace, eu pensei, meu Deus, onde eu tive o tempo todo que eu não percebi que tinha tanto vidro à minha volta. Não, e quanta coisa diferente! Quanta coisa diferente que tem pra gente falar, né? Então, assim, É verdade. o nosso tema de hoje é a diferença entre os principais vidros, que é o vidro laminado, o vidro de segurança e o vidro... São três. Temperado. Temperado, olha só. Não esqueci não, Tô tá, falando, gente? você Tava vai só, sair ó, daqui craque hoje, Isa. craque. E aí, a gente preparou para vocês, pra gente ficar. A gente só tem 1 hora, né, pessoal, pra gente fazer essa live, pra ficar um negócio mais dinâmico, mais bacana. Eu preparei pra Camila algumas perguntas que eu acho que pode ser a pergunta de vocês. Mas antes, Camila, de eu começar a fazer essas perguntas, eu queria que você falasse de maneira assim, bem simples, assim, rapidinho, sem dar muito spoiler do que a gente vai falar. O que, Tá que bom. é cada um desses 3 vidros, assim, pra galera entender de diferente? Tem como? Legal, Isa. Acho que só falta você se apresentar para o meu público antes. Gente, eu vivo me esquecendo de me apresentar. Me Apesar de perdoa. eu achar que muita gente já sabe muita coisa sobre você, mas não podemos Então, deixar passar. tomara que vocês já me conheçam. Ah, botei um filtro, que melhora. Ó, dá pra você botar um filtro aí também, se você quiser, mas não precisa, né, gente? Ó, só a moça linda. Ah, Não me precisa. preparei aqui, ó. Então, olha só, pessoal, meu nome é Isa Valadão. Eu já vou fazer aqui um comentário, vou fixar e vocês vão ver o meu perfil legal. Eu sou engenheira civil, tenho 18 anos de formada e a minha carreira é uma carreira mais acadêmica. Então, fui fazer mestrado, fiz doutorado, fiz pós-doutorado na área de materiais e hoje eu sou consultora de materiais de construção de algumas grandes empresas que têm marcas grandes e fortes no mercado da construção, mas o que eu gosto, o que eu faço já assim desde pequenininha
é ser professora, porque eu dava aula para as minhas bonecas, Camila. Poxa E vida, Isa. aí, Então é, tava. dava aula para as Tinha que ser bonecas. professora mesmo, não tinha jeito. Adoro, adoro, adoro. Predestinada. Eu gosto. Minha mãe falou que não queria que eu fosse professora, porque ela é professora, então tem aquela questão de grana e tal. Mas eu dei volta e acabei virando professora, e é o que eu gosto de fazer. E hoje E eu tenho um super bem canal. sucedida também, né? Fazendo o Ai, que você obrigada, gosta, eu e gosto. Eu me sinto isso é que é realmente. importante. Que E aí bom. eu tenho um canal no YouTube onde eu coloco lá algumas informações que eu acho importantes. E tenho aqui o Instagram, onde eu também consigo compartilhar conteúdo com o pessoal. E aí é uma grande sala de aula, né? Bem, eu Sim, com certeza. acho Legal. que é isso. E vamos ao que viemos. Cadê as minhas perguntas? Sim. Eu acabei fechando aqui. Ah, achei. Ah, tá aqui. Por que Não, não! Eu já vou Primeiro fazer minha a nossa primeira introdução pergunta. ali. Ei, eu quero que você fale para o pessoal Ah, o que é vidro laminado. Fala para mim. O que é um vidro legal. laminado? Legal, gente. Eu vou falar um pouquinho sobre cada um deles. Acho que antes de tudo, né, vamos só repassar aqui que vidro basicamente é uma areia, né? Vamos pensar que mais de 70% da composição do vidro é areia. Aí a gente mistura umas coisinhas mais ali, né? Um calcário, caco de vidro. A gente passa tudo isso no processo float e daí se originam todos os outros tipos de vidro que a gente vai falar aqui na live hoje, que são os vidros laminados de segurança e vidro temperado. Aí Hum, eu vou fala, até pode dar uma falar. explicada. Pode falar, pode falar. Não, pode falar você. Depois eu pergunto. Vou Ah, anotar então aqui. tá. Então vamos lá. O vidro laminado, a gente fala que ele é laminado porque ele é uma junção de um ou mais vidros, né? Unidos por um intercalar, né? No caso é o PVB. PVB é uma sigla que significa um nome um pouco difícil, não é para ninguém memorizar, mas só para saber de onde sai isso. É polivinil butiral, é uma resina plástica. Aham. Então, a função dele é basicamente unir duas ou mais lâminas de vidro. Então, cada pacotinho desse de vidro, PVB e mais vidro é um laminado. Então, isso é o vidro laminado. O Hum. objetivo dessa película PVB é exatamente quando o vidro for impactado, quebrado, que esses cacos de vidro fiquem presos a essa lâmina de vidro e que você não tenha o vão ali aberto até que você faça a substituição. Isso é o vidro laminado. Isso acaba Depois, ajudando a não machucar quem está perto, né? sem dúvida, esse o vidro laminado é um dos principais, é o mais usado vidro de segurança, porque ele é o mais completo que existe. Você pode unir ele a outras coisas, mas é o mais completo que existe. É o melhor. Tá. Depois disso, a gente tem o vidro temperado, né? O vidro temperado, ele passa pelo processo de têmpera, que dá esse nome, mas basicamente, em regras gerais, o que acontece é o seguinte: você pega esse vidro float que eu expliquei aí rapidamente como é que é feito, né? Uhum. Eu aqueço ele gradativamente, bem devagarzinho, até ele atingir mais ou menos uns 700 graus. Depois disso, eu resfrio ele muito rápido. Ó. Depois desse teste de têmpera, o resultado que eu tenho disso, basicamente, é um vidro que pode ser até 5 vezes mais resistente que um vidro comum. Então, a segurança associada ao vidro 5 temperado é a vezes. resistência Hum. mecânica e o tipo de quebra, que também é muito conhecido do vidro temperado, né? Ele quebra em uns fragmentos bem pequenininhos, arredondados, e que, de fato, representam menos risco, né, para as pessoas no momento que acontecer algum acidente. Perfeito. Perfeito. Então, esse processo que você explicou de elevar a temperatura e diminuir é o processo de têmpera. Exatamente, é o processo de têmpera. Era uma Eu estou pergunta que eu ia aumentando. fazer você, que eu não sabia. Exatamente, com esse processo eu acabo elevando a resistência mecânica do produto. O produto temperado ele é conhecido por isso, né? Por essa resistência mecânica. Eu posso usar não só em aplicações de segurança, mas em aplicações em que eu vou ter uma variação de temperatura alta. Por exemplo, porta de forno de fogão, esse tipo de aplicação. Entendi. Justamente por essa resistência que a gente tem no produto. Isso Perfeito. é bem interessante, essa característica.
Perfeito. Eu lembro que eu vi, só por questão de exemplificar, lá na Revestir, que eu passei, inclusive fui lá no estande da Sebrae também, e eu fui num espaço lá que tinha fogão, e o fogão Isso, era com vidro da Sebrae. Exatamente por conta disso, né? O fogão, aquele. exatamente. Não é fogão, né? O Cooktop, cooktop, aquele de a tampa. indução, né? Isso mesmo, é de vidro Isso aí. temperado, exatamente por essa característica. É isso. Uhum. Dá uma mexidinha no seu microfone que o seu som ficou um pouquinho distorcido. A imagem agora também, acho que foi a internet. Ninguém vai Pronto. embora, gente, que já Ninguém já vai tá embora por causa ajeitando. disso. Não, isso, Melhorou? tá. Melhorou um pouquinho, melhorou. A sua internet, não sei se é a sua ou se é a minha, mas ela tá um pouquinho oscilando. Mas Ah, tá dá pra. travando. Ó, seu som agora melhorou muito na hora que você falou mais perto do microfone. Como é que tá o som, gente, para vocês aí? Fala alguma coisa, Camilinha. E aí, gente, Cê- vocês me escutam Ah, bem agora? perfeito. Tá perfeito, perfeito. Ah, Ó, o pessoal então falou tá que tá legal. bom, a Carla Freitas falou que tá bom, brigadão. Vamos lá, vamos lá. Ó, pessoal, Vamos ao que batemos 100 interessa. pessoas na sala. E aí eu vou pedir para vocês, para ajudarem a gente a aumentar esse número, usa esse aviãozinho que tá aí embaixo e manda para mais pessoas essa live, que aí mais pessoas vão ter acesso a esse conteúdo. E o mais bacana, eu queria que vocês apertassem o coraçãozinho e enchessem a tela de coraçãozinho quando vocês gostarem do assunto, tá bom? Se tiver pergunta, além das minhas, vocês colocam aqui também, que eu tenho uma equipe aqui me ajudando para eu não perder pergunta nenhuma. Vocês colocam aí que a gente responde, tá? Vai lá, primeira pergunta, hein? Por que um Vamos lá, vidro, vamos lá. por que um vidro é considerado de segurança e quais são esses vidros? Pelo que você já falou na introdução, eu já peguei mais ou menos quais são. Mas eu queria que você Pelo spoiler que explicasse eu já isso dei, assim, né? pelo spoiler que você já deu. Isso aí. O pessoal falou que o Então, som tá ótimo. os feedbacks estão bons aqui da Vai. Bom, a classificação, né, o que diz aí pra gente que o vidro é considerado um vidro de segurança, é basicamente uma classificação que a ABNT, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas, dá. Então a gente tem uma norma aí que chama NM294, que ela fala sobre vidros em geral, vidro float. Então o que ela diz é o Tá. seguinte: se você tem um vidro que ao se quebrar ou ao ser impactado ele se quebra de uma maneira a minimizar os riscos para o usuário ou não gerar riscos para esse usuário, esse vidro ele é considerado um vidro de segurança. Ou seja, ele minimamente ali está contendo os riscos para o usuário ali naquele ambiente em que o produto está aplicado. Então, é isso que diz para a gente o que quer dizer que um vidro é ou não de segurança, pelas regras aí normativas. Tá. E E aí quais são eles? os vidros que são considerados vidros de segurança são os vidros laminados de segurança, os vidros temperados, e tem um vidro que, apesar da gente não ter colocado na nossa live, que Aham. ele é um vidro que caiu um pouco no desuso, é um vidro um pouco antigo, mas que continua sendo taxado, Fabricado. considerado um vidro de segurança, é o vidro aramado, que é um vidro impresso. Então, Ah, como eu até já comentei, talvez você já tenha ouvido falar dele, eu já, vou falar já. brevemente, só para a Aham. gente não deixar passar. Mas o que acontece é o seguinte: o laminado, por essa questão da película, dessa resina, ele é considerado de segurança, porque os fragmentos ficam retidos ali. O Aham. temperado, pelo tipo exatamente dos cacos, né, que são pequenininhos e arredondados. E o aramado, o que acontece? A massa do vidro, ou seja, né, você tem ali a espessura do vidro, bem no meio do vidro, você tem uma trama ali de arame mesmo, e Ah, ele vai ter uma função muito, vai muito parecida ao segurar. laminado. Exatamente. Que Então, legal! é Não, antigo, mas ainda é utilizado. cara, mas tem um monte de coisa voltando à moda. Eu acho que já já ele também vai começar a É, voltar.
Exato. E vidro impresso de uma forma geral, né? A gente Legal. no passado tinha essa questão dos vidrinhos de banheiro, todos diferentes, todos É, texturizados. O aramado é um desses, né? Então a gente sabe que isso pode que voltar legal. aí Que à legal, ó. O tona. pessoal subindo o coraçãozinho, porque eu acho que estão concordando com isso. Ah, que Agora, bom. agora, uma outra dúvida que eu tenho, assim, qual que é a principal diferença entre o vidro laminado e o vidro laminado de segurança? Porque para mim era tudo a mesma coisa e recentemente eu descobri que tem diferença entre um e outro. Não sei se todo mundo que está aqui sabe que existe essa diferença. Coloca aqui pra gente. Você sabe se que existe diferença? Sabia que cada um, né, cada um seu quadrado? Explica pra gente, Camila, por favor. Isa, essa pergunta é fantástica, porque eu descobri depois de uns 2 anos na Sebrae isso, porque para mim era óbvio. Se eu tenho um vidro Ufa, eu fiquei me laminado, ele vai ser sentindo. de segurança. Não, Aham, se tranquiliza, porque ah, assim não é claro para todo mundo. A diferença é o seguinte: o o vidro laminado de segurança, para que ele seja caracterizado como um vidro laminado de segurança, ele tem que atender a alguns requisitos que são previstos na norma 14697, que é a norma de vidro laminado. Essa uhum. norma, o que que ela vai falar basicamente, né? Ela vai dar ali muitos detalhes de todo o processo produtivo desse vidro laminado. Então, quais os cuidados que eu tenho que ter, os testes que eu tenho que fazer, quais são os resultados esperados, quais são os critérios ali de avaliação do produto, todas as informações do processo do vidro e os testes para me certificar que ele é um vidro laminado de segurança. Se eu não Hum, faço esses testes, ou se o meu vidro laminado não atende a esses requisitos, quer dizer que ele é um vidro laminado, mas ele não vai poder ser classificado como vidro laminado de segurança. Porque, caso hum, contrário, é um vidro que eu não tenho a confiança, né, de que ele vá atender aos requisitos necessários naquela aplicação. Então, basicamente é hum. isso. Se ele não atende a esses requisitos e a esses testes, ele vai ser um vidro laminado, mas não caracterizado como vidro laminado de segurança. Muito bom isso. Muito, eu fiquei muito feliz em saber isso e mais feliz ainda em saber que você também passou por isso, que eu não estou sozinha de achar que era tudo igual. Não, Agora, esse aí é como, tranquilo. né? Como saber quando usar um vidro laminado ou quando usar um vidro laminado de segurança? Tem essa. É, Vamos colocar tem, isso? tem sim. Na verdade, qual que é o ponto, né? Hoje existe uma norma que serve de base pra gente, que ela se chama NBR 7199. Tá. Depois a gente pode até disponibilizar para as pessoas, tem um tabelão da Abravidro, da Associação de Ah, eu tenho Processadores aqui. de Vidro. Eu E tenho. isso, ela é muito legal. Ela é Eu muito tenho umas didática. fotos aqui também. Não sei se Ah, depois legal. cabe colocar. E aí, esse tabelão, que foi feito com base nessa NBR 7199, o que que ela estabelece? Quais são os locais onde eu aplico cada tipo de vidro? Então, ela vai te dizer, numa janela, que vidro, num guarda-corpo, que vidro. Então, ela vai estabelecer ali exatamente onde eu coloco cada vidro. Partindo dessa interpretação, o vidro laminado de segurança, como eu comentei aqui no início, ele é o vidro mais completo que a gente tem. Então, nos locais onde a gente necessita de maior segurança, é o vidro laminado que vai ser usado. Então, ele geralmente é usado em guarda-corpo, fachadas, clarabóias, marquises, coberturas. Todas essas aplicações é necessário que se use um vidro laminado de segurança. Ai, eu não tô te ouvindo. Oi? Ai, agora eu tô te ouvindo. Eu não sei se foi eu aqui, porque eu esqueci de fixar o tema da live, né? Tá. Ah, tá. Coloquei aqui agora, pessoal. A pessoa estava tão empolgada aqui ouvindo que acabei esquecendo. Então, respondido? Falta alguma coisa a falar dessa resposta que eu acabei?
Não, é isso. Então, basicamente, assim, o que tem claro e certo são os lugares onde necessariamente você precisa usar um vidro laminado de segurança. Um vidro laminado que não atende esses requisitos, ele vai ser utilizado em aplicações onde eu não tenho essa necessidade. Por exemplo, eu quero fazer um revestimento de parede. Tem muita gente que pega um vidro laminado e junto do PVB que eu comentei, ele vai usar um grafismo, algum elemento, um desenho. E aí eu quero revestir minha parede com esse material. Então, ele vai funcionar perfeitamente, porque é um revestimento de parede, ele não tem a necessidade de ser um vidro de segurança, eu posso usar o vidro laminado. Então, aí isso me leva à próxima pergunta, que é o seguinte: onde é obrigatório o uso desse laminado? Que você já falou um pouquinho até, né? Já. Eu separei aqui 2 bons exemplos que estão muito na nossa realidade, no nosso dia a dia, e que ajuda muito a gente entender as diferenças entre um e outro, né? Na arquitetura e na construção civil, um lugar assim que eu escuto duas coisas muito extremas com relação ao uso do vidro laminado. Guarda-corpo é uma aplicação delas. Ou eu escuto as pessoas dizerem que eu preciso usar vidro laminado temperado no guarda-corpo, ou seja, um vidro laminado composto de vidro temperado, ou eu escuto dizer que eu posso usar no guarda-corpo o vidro temperado. Aqui, Na verdade, o Júlio tá falando que você pode deixar o seu microfone mais afastado, que tava melhor. Eu também acho. Pode deixar tá do jeito que melhor agora? tava. Tá melhor. Porque aí você fica até mais à Então tá. vontade, tá? Então tá. Obrigada, É que naquela hora Júlio. você falou que tava longe, legal, gente. Obrigada pelo Mas feedback. eu acho que Fica mais foi. tranquilo. Eu acho que é por conta da intermitência mesmo da internet. Legal, tá Pode bom. ficar tranquila, tá? Pode ir falando. Legal. Então, e aí, por exemplo, o guarda-corpo é uma aplicação muito interessante de ser avaliada, porque lá eu preciso do vidro laminado. Partindo de que princípio, né? Se a função dele é guardar a pessoa que está no ambiente interno. Se ao se quebrar o vidro, tiver um comportamento, por exemplo, de um vidro temperado, que vai cair todos os cacos, o vão vai ficar aberto. Então, o que eu espero do vidro que esteja naquela aplicação? Eu espero que o vidro fique intacto, que a pessoa que está do lado de dentro não ultrapasse aquele vão. Entendi. E que a pessoa fique segura até que eu faça a substituição do vidro. Perfeito. Exatamente. Perfeito. Agora, como garantir a segurança de um vidro temperado? O vidro temperado, a gente precisa seguir a norma que é a 14698. A 14698, assim como a gente comentou aqui sobre a norma de vidro laminado, o que ela vai dizer é todos os cuidados que eu tenho que ter com o vidro temperado. Então, desde o início lá, peguei o vidro no estoque, embalagem, umidade, processamento, têmpera, receita. Como é que eu vou ajustar a receita desse forno que eu comentei aí? Aqueço, esfrio. Então, ela vai te dizer o beabá de tudo que eu tenho que fazer nesse passo a passo. Depois, a norma de vidro temperado, ela vai me falar quais são os testes que eu preciso fazer para que esse vidro esteja dentro do esperado. Tem 3 testes muito interessantes na norma de vidro temperado e que ajudam a validar esse comportamento dele de quebra. Primeiro a gente tem o teste de fragmentação, né? O teste de fragmentação, o operador ele pega um pedaço do vidro que foi temperado, ele delimita aquela área e ele conta os fragmentos para ver se eu tenho a quantidade e o formato esperado. Porque se eu tenho fragmentos pontiagudos ou muito grandes, não é o que eu espero de um vidro temperado. Exatamente. Entendi. Então, ele vai te dizer testes, o que você tem que fazer e o que você pode esperar aí do produto. Ótimo! Olha só, eu vou falar a minha próxima pergunta, mas você já meio que respondeu ela também ao longo das outras. Mas ela já está aqui, eu vou falar. Como saber quando usar um laminado ou temperado? Eu acho que a gente já respondeu, acho que em todas as situações. Você acha que faltou alguma coisa?
eu acho que tem um exemplo aqui que eu posso dar, que talvez fique um pouco mais claro. De fato, eu já meio que passei uma visão geral. É a Aham, mesma norma, a mesma 7199 é que vai dizer aonde eu posso usar um vidro e onde eu posso usar um outro vidro. tá, Mas eu vou dar um exemplo aqui de uma coisa que a gente usa quase todo dia, que é o carro. Então, a gente tá. tem o automóvel, o vidro dianteiro do automóvel é um vidro laminado. Por quê? O comportamento esperado se Hum, acontece um acidente de automóvel, eu quero preservar a vida do condutor e do passageiro ali que está do meu lado. Eu não quero que essa Aham, pessoa, ao bater o carro, atravesse o vidro. Então, aham, por isso ali eu tenho um vidro laminado. Nas tá, laterais do automóvel, o que eu tenho é um vidro temperado. Por quê? tá. Na mesma situação desse acidente, por exemplo, se eu tiver que resgatar uma pessoa lá de dentro, eu vou ter uma resistência do vidro temperado para poder quebrar ele e acessar quem está lá dentro. Entendi, Só que entendi. depois que eu quebro, é muito mais fácil eu tirar a pessoa, porque os cacos vão descer Perfeito, e o vão perfeito. vai ficar totalmente aberto. A gente não percebe essa necessidade essas diferenças do vidro poder quebrar e ter que quebrar, do não poder quebrar. E isso é muito interessante mesmo. Eu acho fantástico. Tô adorando essa aula, viu? A Ah, professora que dando bom. aula, né? Inclusive, eu tenho alunos aqui que eu já vi subir, alunos e ex-alunos, engenheiros e arquitetos. Presta atenção, galera, que as obras de vocês vão ficar melhor sabendo usar qual vidro, né? É isso aí. Os vidros de segurança podem ser usados em conjunto com outros vidros? Dá para fazer Ó, não essa só, mescla? com certeza dá. Não só pode, como deve, viu, Isa? Uhum. Eu acho muito legal a gente comentar isso aqui. O máximo de proteção que você vai ter é ter um vidro laminado composto de temperado, ou um vidro duplo composto de todos esses vidros que a gente falou aqui. Então a resposta é sim. Aham, Eu acho que aham. tudo depende, na verdade, Isa, do que se quer, né? Então, do projeto, do que você quer alcançar ali. Claro. Ah, eu quero um projeto acústico, então eu vou combinar o laminado o temperado com PVB acústico. Ah, eu quero um PVB colorido. Você tem essa possibilidade também, fazer um laminado com PVB colorido. Ou mais ainda, PVB, peraí, PVB, aquilo que você falou lá no início, que é esse conjuntão e todo, né? exatamente, PVB é o que fica no meio O dos que vai dois ficar. vidros, Ah, é a que vai ficar no película. meio. A película. Isso, Para escrever aqui. exatamente, exatamente. E a combinação mais comum que Ah, existe e aqui a é uma mais resinha. utilizada recentemente são vidros de segurança com vidro de proteção solar. Então, lembrando aí que o vidro de proteção solar é um vidro comum onde a gente deposita, né, alguns metaizinhos em cima do vidro e isso dá características de proteção solar, cor, estética e tudo mais. Tá. Você pode Aham. combinar todas essas coisas. Então, além de você ter Sim. um projeto super bem especificado com vidro de controle solar, você associa a segurança, que é super importante também. Mega legal, muito bom, muito bom. É, Olha só, as minhas perguntas faltam duas. E eu já tenho aqui anotado umas 10 da galera. Pessoal, eu não estou conseguindo ver o que vocês estão falando, mas eu tenho uma equipe aqui fera que está vendo, anotando e mandando para mim. Tá? Então a gente vai responder, vamos tentar responder tudo, que a gente só tem uma hora, né? com certeza. Agora, você já também citou, mas eu só vou pedir para você falar mais uma vez para quem está prestando atenção e precisa saber anotar, que é a questão das normas que os profissionais devem seguir. Você já citou umas duas ou três. Você pode Isso, falar? realmente, com certeza. Então, só repassando aqui as que eu acho que, assim, são as normas que os profissionais que querem trabalhar com esse tipo de produto têm que ter ali debaixo do braço. Então, são elas, né? A 14697, que é a norma de vidro laminado. Então, lembrando aí que o que ela vai falar são todos os requisitos associados ao vidro laminado, testes, cuidados, enfim, toda a Uhum. recomendação com relação a esse produto. Tá. Tem a 14698, que é a norma que vai tratar sobre o vidro temperado. Então, como é feito todo esse processo produtivo, resultados esperados, cuidados, Tá. manutenção posterior. A mais importante delas, a que eu sou fã e que me deu um super trabalho na época da revisão dela, que é a 7199. Você É uma participou norma da que foi. revisão da norma? Participei Ai, da gente, revisão da olha. norma. É meu filhinho, a 7199 foi meu Que filhinho de lindo! bastante tempo.
Parabéns, Então, viu? obrigada, obrigada. A 7199, ela é super ampla, então o título dela é Usos e Aplicações para Vidro. Então ela vai começar falando de furos em vidro, distância dos furos, armazenagem, Uhum. aonde você apoia o vidro, embalagem. Que E aí maneiro! ela vai até ao ponto de te falar a fórmula como você calcula a espessura de vidro para fachada. E no meio Muito, do muito. caminho ela vai falar que vidro você usa em que lugar. Então ela tem uma tabelona lá, super didática, e que agora caiu no uso das pessoas, porque Que bom. realmente era uma norma antiga e que por isso não era usada, e Aham. que agora tá super sendo utilizada aí no setor e que ajuda muitas pessoas. E por E isso que é último, o mais Isa, que ela importante. pode Pode falar, falar. pode falar, desculpa, te cortei. Não, não, eu só ia falar que, assim, saber que tem uma norma que o profissional pode ir lá e seguir, que, assim, gente, norma não tem poder de lei, mas norma direciona, mostra o caminho, mostra onde que o profissional tem que chegar para poder fazer um bom trabalho. A gente sabe que existem profissionais de todos os tipos no mercado, mas aquele bom, aquele que quer fazer o correto, ele precisa saber para onde que ele tem que ir. E ter essa norma é uma satisfação, uma segurança muito grande para a qualidade das construções, inclusive. Faltou uma norma, É, né? faltou uma norma, que na verdade eu não ia nem mencionar ela, mas já que a gente falou de vidro de controle solar, quem tem Aham. interesse em fazer a união, né, do vidro de segurança com o vidro de controle solar, tem a 16673. Ela é Show. uma NBR também, uma norma Aham. brasileira nova, Aham. foi feita há pouco tempo, e ela vai falar sobre todos os cuidados para quem quer processar e beneficiar vidro de controle solar. Então a gente sabe que vidro de controle solar é especial, é diferenciado, tem alguns cuidados mais específicos. Então por isso a gente delineou aí uma norma bem específica para ajudar todo mundo a tirar de letra o processamento do vidro de controle solar. Show de bola. Adorei, adorei. Muito bom. Agora, a minha pergunta é a última, tem a da galera aqui. O que dizem as normas para os vidros laminados e temperados? Mas você já respondeu também, né? Você já falou isso tudo. O eu pessoal acabei depois adiantando aí nas volta. explicações. O pessoal faz o seguinte: quem não pegou essa parte, essa live vai ficar 24 horas aqui no meu perfil. Então segue, aproveita. Quem tá lá no perfil da Sebras, que não me conhece, não me segue, corre no meu perfil, se inscreve. É importante isso para mim, para chegar em mais pessoas essas informações. Dá uma olhadinha lá no que eu tenho e manda para mim sugestões. Vocês, tem um monte de gente aqui que eu vi que é perfil de vidro, que trabalha com vidro, inclusive gente que deve trabalhar com você, que está aqui. Manda sugestão para mim de temas a serem abordados, porque no meu perfil vem muito engenheiro, arquiteto, estudantes, gente recém-formado. Então, esse pessoal precisa dessa ajuda e dessa interação que a gente está fazendo, né? Então, isso é muito, muito, muito legal de acontecer. E depois eu vou passar essa live lá para o meu canal do YouTube, porque agora eu aprendi a salvar live, porque eu estou muito metida. E aí eu vou jogar lá no canal do YouTube e falo para o pessoal também. Olha só, vamos começar com as perguntas da galera, porque já passamos de meia hora de live. Tem aqui acho que umas 15 perguntas. Vamos ver se dá tempo. Legal, Anjos, tá bom. Anjos Tornado 17 perguntou: qual a importância do processador na transformação do vidro comum em vidro de segurança? Nem sabia que tinha É, isso. é vital. Na verdade, o que acontece é o seguinte: a gente falou lá no início da live, o vidro, né? A Sebras, por exemplo, produz vidro. Então você mistura lá areia com vários insumos e no Aham. final lá do processo produtivo você tem um vidro plano, transparente, sem nenhum tratamento. Que nem parece que Saindo de tem lá, areia. nem parece que tem areia, exatamente. Por isso que é até engraçado a gente falar, vidro basicamente é areia. Quase ninguém acredita. Não, ninguém É acredita. ver para crer, né? É. Aí o vidro sai desse processo de fabricação e vai para um cliente barra transformador que vai recortar, lapidar, temperar, fazer a laminação, enfim, o insulamento, qualquer processo produtivo. Então Tá. é de suma importância que os beneficiadores, os clientes, façam o papel deles adequadamente e sigam todas as normas aplicáveis à fabricação do produto. Essas que a Então é gente acabou de vital. falar. Perfeito. Exatamente. Hoje em dia a gente tem processadores incríveis e que estão super num nível altíssimo de processamento.
Beleza, beleza. Agora, o Cirilo Paes, especialista em vidros, perguntou por que em guarda-corpo só pode ser usado laminado. Você já acabou explicando, né? Ele perguntou antes da sua explicação, provavelmente. Você quer falar Isso, rapidinho? eu vi quando subiu a perguntinha Ah, dele viu? aqui, Viu? Legal. exatamente isso. O vidro laminado, ele é usado no guarda-corpo porque espera-se que ele guarde a pessoa que está no anterior daquele ambiente. Então, Tá. se o vidro se quebra, o comportamento que eu espero de um vidro aplicado no guarda-corpo é Uhum. que ele resista a esse impacto, né? Os fragmentos Aham. fiquem ali retidos na película, que se Aham. desprender eu corro o risco de machucar alguém que está ali no ambiente. E o Tá. mais importante, o vidro vai ficar ali no localzinho dele até que eu substitua por um outro produto. Ou seja, vai Entendi. preservar a vida de quem está ali. Então é por isso que Perfeito. ali eu tenho que usar um vidro Preservar laminado. a vida. Isso é o mais importante, Exato, né? Agora, o exatamente. vidro reflexivo é comum, temperado ou laminado? Ó, se eu fizer alguma pergunta Excelente que você, pergunta. se eu fizer alguma pergunta que você não saiba responder, a gente pode responder depois, porque você não é obrigado a saber de tudo, tá? Então Não, fica à vontade tranquilo, também Isa, em tranquilo. Por falar. enquanto tá tranquilo. Tá tranquilo, então tá bom. Essa é uma excelente pergunta. As pessoas acham que o vidro refletivo é um processamento como o laminado e o temperado, e não é. Ele é um processo produtivo. Então, por exemplo, eu produzo o vidro float, depois disso eu vou para uma operação que é essa operação de deposição dessa camada. Então, se eu for Tá. simplificar a maneira como é produzido um vidro refletivo, basicamente um conjunto de materiais que eu deposito nesse vidro. É uma espessura Hum. muito, muito fina. A gente fala que é um fiozinho de cabelo dividido em infinitas partes. Ó, É uma camada nanométrica. E essa caramba. camadinha, ela dá pra gente, né, a reflexão, a cor e a proteção solar do produto. Então, Aham. os vidros refletivos não são um processamento, eles são um método produtivo. Então, eu produzo vidro incolor, vidro refletivo, Ah. e eu posso processar o vidro incolor ou o vidro refletivo em vidro temperado, laminado, Hum. assim como o vidro incolor. Perfeito. Em Claraboia, o Cris Toledo, ou a Cris Toledo, desculpa que eu não estou vendo, deve ser arquiteto ou arquiteta, tá falando assim, em Claraboia, é melhor o vidro laminado com segurança ou o policarbonato? Olha, a norma fala hoje de mínimo de clarabóia é vidro laminado de segurança. Tá. Você E pode até incrementar, usar um vidro laminado temperado, mas no mínimo um vidro laminado de segurança. tá. Agora, você sabe, essa pergunta é minha. Você sabe se tem muito uso de claraboia no Brasil? Sim, tem crescido, que me Olha, falaram que está crescendo esse uso, mas eu não tive dados. Você sabe alguma coisa disso? na verdade, o que eu vejo é uma obra e outra, coisas muito específicas. É o meu sentimento também. Inclusive, Tá. agora a gente está construindo a sede nova da Sebrae e tem clarabóia. Então, assim, esse Eu assunto quero está meio fazer que a minha fresco na minha casa. cabeça. Eu quero fazer minha casa Então, nova, que eu pois estou é, eu programando aí escuto para os próximos projetos. anos. Eu quero fazer. Então, eu tenho escutado alguns projetos com clarabóia, então eu não sei se é nicho ou se realmente está voltando aí como uma tendência. Tá. Talvez essa pessoa que perguntou pra gente aí sobre clarabóia saiba falar pra gente aí se é uma tendência Ô, ou Cris enfim, Toledo, faz favor de vir aqui e fala pra gente. É ajuda a gente. tendência? Ajuda a gente aí. Vamos lá. Hashtag ajuda a gente, Cris. Isso, adorei. Vidros São José. Tá perguntando, vidros laminados na sacada? E aí, só para complementar essa pergunta dele, tem mais umas pessoas perguntando de guarda-corpo aqui, agora por último. Guarda-corpo com bordas aparentes, posso usar apenas vidro laminado? Teve uma outra logo depois. Mas vai perguntando essa, porque agora eu fiz alguma coisa aqui que sumiu. Guarda-corpo com borda exposta, o problema, assim, a norma ela vai sempre dizer que é um vidro laminado de segurança que você tem que usar nessa aplicação. Ah, Com tá. relação à borda exposta, a crítica é outra, e assim, eu não vou nem me prolongar muito Ah, não, nesse tema, não que precisa. é um pouco polêmico. Tá, Dizem que o laminado exposto à intempérie, por exemplo, chuva e tudo mais, pode causar uma delaminação, que é umas tá, bolinhas, enfim. tá. Então não é Mas comum. nada Tem muita comprovado e aplicação. nada muito.
Certo, né? O que a norma vai dizer é, em guarda-corpo use vidro laminado, mas tem Então muita gente usa que vidro laminado, gente. usa vidro laminado e protege ali a bordinha com caixilho. Isso aí. O sistema deslizante tem que ser laminado? Que sistema Olha, deslizante é esse? De box? O que é isso? essa é a minha dúvida também. Na verdade, a norma ela vai ser bem específica sobre vários pontos. Box de Tá. banheiro, por exemplo, ele precisa ser vidro temperado ou laminado, também pode se usar, mas o Aham. requisito mínimo é que seja um vidro temperado. O vidro Aham. laminado não é muito usado nessa aplicação de box, porque o que acontece? Se o vidro quebra, por exemplo, alguém cai lá dentro do banheiro, você precisa tirar alguém do banheiro, vai ser a mesma dificuldade do automóvel ali que eu Tá. falei. Mesma Então vai ser lógica. muito difícil que você tire a pessoa dali. Tá. Portas deslizantes vai depender do pavimento em que essa porta está localizada. Tem uma série de pontos que se eu te disser aqui, ó, a regra é essa, pode ser que eu esteja dando alguma informação Tá. inconsistente. Tá. Depois a gente deixa o tabelão ali para o Ah, é. pessoal, Eu que tô vai com esse ajudar muito tabelão, tá, gente? Mas não dá nem em para todas vocês as aplicações. enxergarem, porque ele é muito. É muita É muita informação. informação. O É. Wellington Rodrigues perguntou qual a resistência ao tempo de uso entre eles. Olha, não existe uma relação, assim, Tá, não posso dizer aqui que o vidro laminado vai durar mais do que o vidro temperado. Vai depender da qualidade de processamento e da garantia de que esses vidros tenham atendido aos testes a que são necessários. Então, a norma de laminado atende aos critérios de laminado, temperado de temperado, mas tá, não é possível dizer, não existe nenhuma comprovação e nem nada que explique dizendo, um vai durar mais do que o outro. Está tá, muito relacionado ao cuidado, tá. processamento, manutenção do usuário, do que É isso que eu propriamente ia o tipo de perguntar. vidro. A manutenção é importante, né? Igual, por exemplo, do box Super. mesmo, a manutenção dos equipamentozinhos que estão ligados, né, ao vidro, Das aquilo ali, roldanas. das roldanas, aquele negocinho que Isso. segura, isso eu sei que é bem importante, né? Dá até outra Isso live só para falar de box, né? box é um tema polêmico, né? Porque quando quebra, a pessoa É. fala, nossa, vidro, não devia ter E, colocado vidro. e nem Devia ter sempre é, né? colocado qualquer. E nem sempre é isso, porque a gente É. coloca o box lá e esquece, né? Que um dia colocou. E Você nunca sabe, mais olha, você não sabe faz dizer a manutenção. manutenção, o tempo de manutenção é anual isso? Isa, eu não sei dizer, eu acho que são a Deve cada dois ser. anos. Eu posso confirmar. Deve ser. Existe uma norma de box que fala todos Aham. esses cuidados. Se E lá, tiver alguém inclusive, tem aqui a que periodicidade, saiba isso, gente, coloca aqui pra gente. Obrigada. que pode trazer essa informação pra gente. Agora, você falou dos testes, e aí o Gabriel Luiz perguntou: esses testes invalidam todo o lote daquele teste? A própria norma, ela vai te dizer quantas amostras você precisa tirar de cada lote. Então, sim, se elas não atenderem esses requisitos, entende-se que aquele vidro que você está produzindo não está atendendo as características. Então, Tá, ela vai indicar exatamente, ó, para um lote de tanto, você tira tantas amostras e faz tantos testes. tá, entendi. Agora, perguntaram aqui, mas a gente já falou bastante sacada. Depois, se precisar de mais alguma coisa, a gente coloca aqui no Stories depois. Então, o Daniel Diniz perguntou do envidraçamento de sacada com sistema deslizante. Seria mais ou menos o que a gente já falou? Envidraçamento de sacada, ele geralmente é de vidro temperado. O mínimo que se demanda é que seja um vidro temperado. Por quê? O Uhum. que se entende? Geralmente o envidraçamento de sacada, ou ele está a partir do guarda-corpo, ou ele Entendi, está associado a um guarda-corpo de vidro laminado que já existe. entendi. Então, se eu já tenho esse guarda-corpo de vidro laminado, então sob o guarda-corpo ou entre ali o vidro, eu posso ter um envidraçamento de sacada de vidro temperado. Então, Perfeito. sim, normalmente usa-se vidro temperado. Claro Tá, que se eu quiser ainda mais segurança, eu posso usar um vidro laminado, mas a norma já estabelece que o mínimo é o vidro temperado aí. tá. Qual é a diferença entre EVA e o PVB? Que eu já aprendi que é a película de uma resina plástica. Não é isso? Exatamente. EVA, assim como a resina, que eu também não comentei aqui no começo, são tipos diferentes desse intercalar. Então, eles não são Ah, exatamente o mesmo, não é feito do mesmo material que o PVB, mas eles vão ter a mesma função ali.
Então, Tá, muita gente pega um vidro, EVA, vidro, então vidro, resina, vidro, e vão tá, fazer esse vidro laminado. Um tá, ponto que é importante a gente deixar claro aqui é que esses três intercalares existem, né? Esses três insumos existem no laminado, precisam atender aos requisitos da 14697. Então, independente do que eu tá, queira usar como uma película intermediária, todos eles tá. precisam atender esses requisitos. Então, em construção civil é muito comum você usar PVB, você vê, sim, bastante EVA, resina um pouco menos, mas é importante ressaltar que, independente do intercalar que você vai usar, todos eles precisam atender os requisitos da norma. Perfeito. Agora, aqui, pediram para você falar mais de vidro com proteção solar, mas eu acho que foi antes da gente falar, né? A gente já falou bastante. Se sobrar tempo no final, que já faltam uns A menos de gente, 15 minutos, aí a gente fala mais. caramba, voou. Não é? Agora, e quem pediu foi uma ex-aluna minha, que é arquiteta, que é lá da Terrazo. O Ah, que legal. Bruno Guima 5 falou assim: películas de segurança são recomendadas em automóveis? Você já falou que o da frente tem película, né? Que é o laminado. Isso, na verdade, eu não sei se o que ele quis dizer são películas de proteção. Extra. Hoje, não se- é uma película extra, pode ser uma película de segurança a mais. As normas não falam disso. Se você tem o vidro laminado ou o vidro temperado ali nas laterais, já é o Basta. suficiente. Tá. Exatamente. Tá. Agora, como vocês avaliam, vocês, no caso, a Sebras, né? Que quem está perguntando é a IC Vidro. ICCV.vitro. Como vocês avaliam a fiscalização das normas técnicas? Existe fiscalização? E tem muitas empresas que aplicam produtos fora de norma, alegando ausência de fiscalização. Só porque não está fiscalizando não é porque não é motivo para fazer errado, né? Mas eu acho que a Sebrae não deve ter Exatamente. muito esse dado, porque não, vocês só são A gente, fabricantes. exatamente. A Sebrae faz o possível para estar muito presente nesses comitês onde se discute normas. Ah, A legal. gente tem um interesse, a gente tem um interesse enorme, assim, que o setor, de forma geral, né, tem uma qualidade alta. Então, tudo que Aham. a gente puder contribuir para melhorar, né, nesse Tá, quesito, sem dúvida nenhuma a gente vai fazer. De fato, tá. ele tem razão. Tem, assim, infelizmente, né, em todo o setor e no vidro não vai ser diferente. Existem empresas ou, enfim, aplicadores, instaladores que muitas vezes não vão seguir aqueles requisitos que seriam os ideais. Tá, Infelizmente, talvez a fiscalização não seja a ideal, tá. mas não por isso as pessoas Não deveriam agir deveriam do modo fazer, né? Pois é. exato, exatamente. Ah, Deveriam querer levar o patamar, né? E não isso abaixar o aí, nível. isso aí. Agora, o Charles Vidro perguntou sobre a tabelona para ficarem informados. Depois que acabar a live, eu vou colocar ela aqui no Stories. E se não der para vocês lerem, identificarem, me manda no direct o e-mail que eu me comprometo a passar para vocês o e-mail, tá bom? Ah, legal. É porque realmente ela é bem Ela é pequenininha porque grande, tem bastante informação. ela tem muita coisa, então pode ser que não dê para ler direito, mas eu passo para vocês que eu tenho ela, tá? Legal. E o Jairo G. Martins falou que era para citar a norma 14207 de box para banheiro. Você citou já ela quando a gente falou de box para banheiro. Foi essa, não foi? Eu não sabia o número, mas que bom que o Jairo falou pra gente aí o número, deve Isso. ser o Jairo da Blindex. Pode Lembrou a ser. gente o número dessa norma. Provavelmente lá fala sobre essa questão da película, do tempo de manutenção do vidro, Legal. ou Eu vou seja, pesquisar. pelos que os meus assistentes aqui técnicos já me disseram, é anual a manutenção que deve ser feita no box. Obrigada, assistentes técnicos. Márcio Vieira perguntou: existe uma normativa sobre o processo de instalação correto de guarda-corpo com fixação por torres em aço inox? Esse é bem complicado. Existe uma norma de guarda-corpo, tá? Eu já adianto eu não sei o número aqui, não sei se é 14.200 e... Não precisa Bom, saber.
Depois a Existe gente uma vê. norma de guarda-corpo e ela vai falar exatamente quais são os cuidados que devem ter no momento de instalação. Tá, Sim, existe detalhes para tudo no que diz respeito a guarda-corpo, porque é um tema bem, de fato, tá, delicado. tá. E interessante isso, né? É muito complexo. É, O Everton Decorações perguntou, mas a gente já respondeu. Se o guarda-corpo é com borda aparente, qual vidro usar? Fala só o nome do vidro aí rapidinho. na verdade, o que eu comentei sobre a borda aparente é assim, o vidro para guarda-corpo é vidro laminado. A dificuldade da borda aparente é que, assim, vidros laminados expostos à chuva e tudo mais, Aham, pode ser que aconteça uma delaminação, alguma coisa do tipo. Então, o tá, problema é na borda aparente que está correndo esse risco. Geralmente é comum que você tenha um caixilho ali tá. envolvendo o guarda-corpo. Aham, Então, não preservar. existe um vidro que não vá ter esse tipo de situação, né? Então, o Tá, vidro é laminado, o vidro que tem que ser usado. perfeito. Ó, a Cris Toledo já deu um retorno, falou que tem usado bastante claraboia lá em Goiás. Então, ó, show de Ah, que bola. legal! Muito bom isso Então, é uma saber. tendência. É uma tendência. Olha só, acabei de descobrir aqui que a norma de vidro de guarda-corpo é a 14718. Gente, Então, o ó, para Everton, né, que vocês. fez a pergunta. Obrigada. Você vê que a gente está muito bem assessorada aqui, Assessorado. Isa. Muito Estamos bom. nós duas, Muito, muito, muito bom. Adorei. O Anjos Tornado 17, que eu acho que foi a primeira pergunta que quem fez foi ele, falou assim: 80% dos transformadores não realizam os testes normativos que classificam o vidro de segurança. Você concorda que deveria existir uma fiscalização mais rigorosa? Só que a gente já falou dessa fiscalização aqui. Ela, inclusive, a Camila já se posicionou que acha que deveria ter mais fiscalização, mas isso foge do nosso controle. É um achar É, especial de Camila como profissional, de Isabela como profissional, mas a Sebrae, que a exatamente. gente não pode esquecer que a gente está no perfil da Sebrae, é um fabricante de vidro. Exatamente. E o fabricante acaba não tendo esse controle, nem consegue ter o que acontece com esse vidro depois que sai da fábrica, né? Exatamente. O nosso desejo é que, sem dúvida, né, aquilo que a gente falou, a gente quer sempre, sempre, sempre elevar o patamar e oferecer ali para o É, consumidor final o melhor produto. Mas essa consciência precisa existir em cadeia, né? precisa. Sabe o que E, e eu aí, comparo a Sebrae? Gente, vocês não me chamam de doida, não, tá? Mas eu sou professora, na sala de aula eu faço umas comparações meio assim, os alunos entendem. Então eu fico pensando assim: a Sebrae é igual uma fábrica de tecido. Né? Ele vende o tecido e a pessoa que compra o tecido, ela tá livre para fazer uma calça, uma blusa, um boné, usar esse tecido para fazer uma bolsa, exatamente para botar isso. na parede, sei lá, ele é que sabe o que ele vai fazer com o tecido. Então é mais ou menos Exatamente. assim, né? Isso é a coisa que até Exatamente, é que eu é penso. uma alusão perfeita. Não, mas é perfeito, porque Ai, realmente às Cris. vezes a gente fala assim, o que que a Sebrae faz? Eu falo Aham, isso porque quando eu entrei lá, eu tinha esse pensamento, gente, em que mundo aham. eu vivia que eu não Que eu sabia? não sabia o que E era isso, e é né? mesmo. Isso, Vamos exatamente. correr aqui, vou responder outra pergunta. Eu não, você, da Terraço Hum, Arquitetura, que é aquela outra a gente não vai conseguir, porque faltam 6 minutos, então a gente não vai conseguir falar de vidro mais de proteção solar, mas depois, se você tiver disponibilidade, eu ficaria muito a gente honrada em pode te fazer. receber novamente para a gente falar mais disso. E a Terraço perguntou. Eu bem esqueci o nome dela, mas estou tentando lembrar, esqueci. Terraço, É, arquitetura. é o nome da empresa dela. É uma Ah, você queria ex-aluna. lembrar o nome dela. Ah, é verdade, Eu você acho que falou que era uma ex-aluna. Germana, eu acho. Eu acho que é Germana. Escreve aí para mim. Qual o melhor vidro para um portão de garagem, por exemplo? Aqui no interior do estado do Rio, tem aumentado cada vez mais o número daquelas fachadas de vidro, né? Então, ela está perguntando exatamente por conta disso, provavelmente. Então, vidro para portão de garagem. Na verdade, o que a norma vai falar sobre isso é que você tem que usar no mínimo um vidro temperado, porque ele vai entrar como uma classificação de muro de vidro, né? É a alusão que eu faço. Então, Tá? se você puder escolher, o melhor produto para se aplicar é um laminado composto de dois vidros temperados. Então, você vai temperar o vidro e depois laminar ele. Esse é o ideal. Tá. Mas o que a norma vai falar sobre isso, o requisito mínimo é um vidro temperado. Entendi. Perfeito.
Deixa eu ver se eu pulei alguém. Qual a espessura do PVB do laminado? Tem várias espessuras. Tudo Depende depende do da objetivo. composição. Ah, tá. Perfeito. Exatamente. Quanto mais espesso o vidro, maior pode ser o PVB. Se eu Tá, quero uma composição acústica, eu posso mudar também a espessura do PVB. Vai tá, depender do objetivo. tá. Perfeito. E qual a importância das ferragens e acessórios na vida útil do vidro? É mais Muito ou menos aquele negócio importantes. do box, né, que a gente falou? Exatamente. Existe também uma norma de ferragens para vidros. E aí vale a consulta. A gente também participa Hum, um pouco desses comitês para alinhar esse tipo de ferragem. Mas existe uma norma nossa, de não ferragem, sabia. depois também eu posso Tá. pesquisar e deixar aí, mas sim, a 7199 vai te dizer dos furos e tudo mais, e essa de ferragem vai dizer Tá, o que é ideal para cada composição aí. tá. A Raquel Rosa perguntou: vidro temperado tem tempo de vida? Até que se quebre. Tá, Não tem nada associado ao processo produtivo do vidro. tá. Também não quer dizer que ele vai quebrar mais rápido ou durar Ah, menos tá. do que um vidro Tá. Se laminado. passou Tudo 50 depende anos, da. não quebrou, não significa que ele vai ter, que ele tá perigoso. Tem que trocar. Não. Não, Perfeito. não, não. Se ele for instalado corretamente, processado Tá, corretamente, não vai existir essa relação. tá. Mas a Wellington falou, não, a Patrícia falou, mas então o ideal é o laminado em guarda-corpo, exemplo, na fachada? Ou não? Ainda de guarda-corpo. Ó, o pessoal tem muita dúvida em guarda-corpo, hein? Pois é, guarda-corpo é unânime. Guarda-corpo, Aham. vidro laminado e fachada também. A Tá, 7199 ela vai entrar em basta. vários detalhes do tipo, tem bem detalhe, fachada, o Tá, normal é vidro laminado. Se tá, você está ali no primeiro pavimento, primeiro andar, em algumas situações ele vai permitir também o vidro temperado, porque aí você não tem a situação de impactar e cair de alguma altura, que você está no térreo. tá, Então, em algumas situações ele vai permitir o temperado. tá, Mas de bate-pronto aqui é o vidro laminado em fachada. tá. Depois você vai ter alguns detalhes aí na 7199 que vai te permitir algumas outras coisas. Olha, ai, eu tô tentando colocar aqui as perguntas que o pessoal mandou. Tem uma aqui, deixa eu ver se eu consigo. Ó. Qual a temperatura? Você consegue enxergar isso? Essa pergunta? Qual a Não, temperatura não aparece máxima aqui. que o vidro de 6 milímetros temperado suporta atrás de um fogão, por exemplo? Olha, até onde eu sei, ele suporta até uns 200 graus de temperatura. Tá, Eu não sei se tem alguma relação mais a ver com o processo de têmpera. Então, tá, depois que o vidro é temperado, ele vai passar a ter essa resistência. tá, Se eu não me engano, são 200 graus. tá, A norma de vidro temperado, ela dá essa informação aí no detalhe. Eu acho que são 200 graus. Se tá, eu não tô enganada aqui da memória. tá. Agora, essa pergunta que tá aqui, eu adorei. O vidro temperado pode ser destemperado? Sua imagem ficou embaçada, Isa. Você tentou colocar as perguntas? Ah, Agora eu te foi. vejo. Ah, agora eu tô vendo a pergunta. Ah, tá vendo? Eu não Isso, tô vendo, Wesley. não. O vidro temperado. Agora sumiu. Ué, gente. É que Mas eu é a vi a primeira vez, pergunta. gente, que eu faço isso. Foi? Eu também não conhecia esse recurso, É. mas eu vi a pergunta. Olha lá, o Não, o vidro vidro. temperado pode ser destemperado? Não, não pode. É um processo irreversível. Depois que você tempera, Tá, não tem como voltar ao processo anterior. tá. Vê agora, você consegue ver. Cobertura pode ser vidro temperado com película de segurança? Qualivetro. A Pode? Você norma já. fala de vidro laminado. Tá, A película aqui que eu acho que ela está falando é uma película que está sendo introduzida no mercado agora. A norma tá, hoje fala de vidro laminado. A gente tá, ainda está trabalhando em norma de película, enfim, para permitir mais usos e aplicações. Hoje é só vidro laminado. tá. E a Kenny Pinheiro pediu para falar mais de vidro termo endurecido. A gente não vai A conseguir falar Karine. sobre É, isso. E já já vai começar, já deu 18 horas, então acho que a gente tem mais 2 minutinhos. Aí, o Instagram acabou de de te comunicar. ligar agora e eu esqueci de botar para ninguém me encher o saco. Falo, ninguém me liga essa hora. Família, mãe, tio, parente.
É os filhos? Normal. É sempre assim. Tem todos os Isso. momentos para ligar, mas vai ser os horários mais apropriados. Nessa hora. E aqui, por último, que veio do Toninho Balani. Como o vidro temperado pode ser mais resistente se ele pode ser mais fino que o float comum? Você tem 30 segundos. Com o processo de têmpera, a gente aumenta a resistência mecânica do produto. Então, eu elevo a temperatura, resfrio, e isso me dá mais resistência mecânica. Tá. Isso não tem uma relação com a espessura efetivamente, tem com essa resistência mecânica do processo de têmpera. Show de bola. Então, agora acabou. Acabou, gente. Acabou o Tela Doce. Temos um minutinho para a gente se despedir. E antes de cair a live, que a live cai mesmo, Camila. Eu só vou pedir para vocês me seguirem no meu perfil. Não deixem de fazer seus comentários.